Vamos lá, então. Olá, pessoal, boa noite. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do ONC, aula de número 25. Nós vamos tratar hoje sobre o efeito sombra, que é algo assim que eu espero que seja bem participativo de vocês. Por quê? Porque eu quero construir essa ideia com vocês do que é o efeito sombra. Tá? É uma coisa assim que a gente acaba não pensando muito no dia a dia, mas ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Tá? Eu vou começar com uma pergunta que eu tenho feito já nas outras aulas e que sempre gera uma confusão quando eu pergunto. Você sabe dizer quem realmente você é? Foi até uma pergunta da outra aula que a gente teve da impermanência que muita gente comentou, né? A hora que você parou no vídeo, olhou pra gente e perguntou assim, quem você é? Muita gente se sentiu incomodada. Porque basicamente quando a gente faz essa pergunta, e isso tem sido constante aqui nas aulas do ANC, a gente percebe que a pessoa não consegue às vezes responder, né? E uma das coisas que a gente tem na ONC, até explicando para quem está às vezes vendo pela primeira aula, a ONC significa o novo capital. E isso nada tem a ver com a questão financeira, de mercado, né, de ações e nem nada disso. Mas tem a ver com o capital novo que está surgindo, que é esse capital espiritual, esse capital interno, vamos dizer assim, de cada pessoa. Porque a gente começa a perceber que cada vez os profissionais estão cada vez mais qualificados, cada vez mais em alta performance, e o que vai diferenciar as pessoas, né, de um momento para outro, de profissional para profissional, vai ser o quão emocionalmente ele está preparado, o quanto de sabedoria que ele consegue carregar, né, para suas decisões. E saber quem você é parece ser imprescindível no mundo de hoje. Porque afinal tudo está mudando, né? A cada vez que a gente abre um site de notícias, vê um jornal, a gente percebe que as coisas que estavam aí valendo para 5 minutos atrás, um dia atrás, já não estão valendo agora. E a gente vive um momento excepcional de muita mudança, que é esse cenário da pandemia, né? Em que as incertezas aumentaram muito. E quem quiser saber mais sobre essa questão, a gente tem a aula 24, que foi exatamente sobre a impermanência, né? Então a gente tratou muito sobre esse assunto. Mas se eu perguntar para vocês aí, vamos ver se alguém consegue me responder. Quem é você? Tá fácil de responder, pessoal? Mesmo depois da aula passada? Bom, me parece que não, né? Mas se eu perguntar para vocês assim, e agora eu quero que vocês falem, tá? Se possível. Você sabe aquilo que você não gostaria de ser? Ficou mais fácil? Ficou, né? Porque é mais fácil a gente saber e se distanciar pelo menos daquilo que a gente não quer se tornar, né? Porque a gente definir quem a gente é um pouco profundo. E como a gente costuma se apegar a toda a nossa história de vida, se torna mais profundo e mais difícil ainda, né? Então vocês disseram para mim que já conseguem saber aquilo que vocês não querem ser. Mas eu tenho uma outra pergunta para vocês. Nesse processo de autoconhecimento, de se descobrir, vocês já se depararam com alguma coisa misteriosa dentro da mente de vocês? Algo assim que vocês sabem que chama até certo, assim, chama a atenção um pouco de vocês, mas vocês preferem não ver? Tem algo assim? Eu vejo que esse é o ponto quando a gente vai se definir, quando a gente vai responder para a gente mesmo quem sou eu. Exato. Porque existe aqueles pontos que nem sempre eu sei que eles são de melhoria, sei que eles precisam ser trabalhados, mas nem sempre eu tenho a coragem necessária. Exato, Alexandra. Você, assim, definiu muito bem. Porque conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo muita coisa legal que a gente é capaz. A gente vai vendo muita coisa que a gente também não... A gente sabe que a gente não é bom, ou a gente é ruim mesmo, que aquilo é um ponto que tem que ser melhorado a todo custo. Mas tem um ponto importante, um local importante ali, que é o ponto que a gente não quer ver, sabe? E é muito interessante, porque é como se fosse... É uma coisa assim que você sabe que te acompanha a todo momento, mas às vezes você tem até vergonha de olhar. Então eu costumo chamar de uma força misteriosa que está nos acompanhando ali, mas a gente costuma não querer enxergar muito ela. Então isso, pessoal, é o que a gente costuma
se chamar de sombra. E eu queria agora que vocês me dessem ideias, tá? Vamos tentar construir uma ideia aqui para saber o que vocês entendem como sombra. O que vocês acham que é a sombra que cada pessoa carrega consigo? Vamos lá. É algo que naturalmente está dentro da gente, mas que a gente, de alguma forma, não aprova ou não gostaria que existisse. Aprova. E de alguma forma a gente oculta. E que a gente sabe que inconscientemente isso se ativa e a gente luta para que isso não domine. A gente não sabe necessariamente como extinguir, mas a gente tenta de alguma forma controlar. Eu imagino que seja algo nessa linha. Exato, é uma boa ideia. Alguém mais, pessoal? Vamos lá, quero a contribuição de vocês hoje. Os medos da gente, os nossos medos, os nossos bloqueios, que a gente às vezes não quer a nossa dor lascada, prefere colocar uma pedra, dizer que ele está tudo certo e acaba não curando. Então, a Alexandra está falando dos medos, né? Que é os medos que a gente talvez não queira olhar. Mais alguém, pessoal? Lia, Gisele, aproveitar que a gente tem pouca gente na sala, Angélica. Eu ia falar mais ou menos o que o Arthur falou ali, que na verdade as sombras são as coisas que de repente socialmente não são aceitas, ou que em algum momento a gente foi reprimido por determinado comportamento, e daí a gente tenta ocultar aquilo do nosso comportamento, da nossa forma de ser. Assim, como posso dizer? Na educação mesmo, no convívio de quando a gente é pequeno, quando a gente está se formando enquanto pessoa, a gente foi reprovado por algum comportamento, às vezes a gente nem entendeu o porquê daquela reprova, só que a gente acha, daí a gente toma como errado uma coisa, uma expressão nossa. Aí a gente tenta sufocar aquilo, a gente tenta esconder aquilo, porque ele seria socialmente inadequado, inapropriado. Exato. Ótima explanação também. Alguém mais, pessoal? Eu acho que sombra assim, me remete à escuridão, à ausência de luz, é medo, é aquilo que você tem de ruim, né? Quando falar as suas sombras, aquilo que eu tenho de ruim, aquilo que eu tenho de negativo, vamos dizer assim, e que eu não exponho, né? Então é a ausência da luz. Ótimo também. Lia? Eu vi você levantando o braço, não sei se era para falar. Isso, muito vai lá. bom, gostei, acho que foi a Angélica que falou, achei bem legal, porque justamente faz esse contraponto luz, escuridão, luz, sombra. Exato, né? Para ter a sombra é necessário ter a luz, né? É necessário que você projete essa sombra, então essa luz, você tem que perceber que existe essa luz. Eu acho que faz muito sentido, me lembrou muito aquela estrela que você passou em alguma das aulas lá antigas, Dom. Daí você tem a virtude e em contraponto tem algo... isso, exatamente. Então, me lembrou bastante isso. Acho que nesse contraponto luz, sombra, luz, escuridão. E é perfeito o pensamento de vocês, porque ele englobou quase tudo que é realmente a sombra, né? Então, vai desde os nossos medos, das nossas reprovações, do que nós rejeitamos, do que nos foi reprovado, e principalmente, só pode ter sombra se houver a luz, né? E ao contrário do que se pensa, né? Vamos dizer assim, eu estou numa sala escura e eu vou lá e acendo uma vela. A sombra é forte? Não, porque quase tudo está na penumbra, né? Então, quanto mais iluminado, quanto mais dentro daquela escala das motivações que a gente já aprendeu lá atrás, eu vou galgando, né, um degrau a mais, eu vou subindo nela, cada vez mais essa sombra ela vai ficando mais forte. Por quê? Porque é como vocês acabaram dizendo, né? São coisas que foram reprimidas por nós, ou até mesmo pelos nossos pais, ou as pessoas que convivem conosco durante a nossa formação, de coisas que a gente desejava às vezes fazer demais, né? E às vezes até como criança a gente não tinha o entendimento. E isso parte de tudo, né? Desde uma coisa que a gente queria comer, desde uma coisa que a gente pensava, desde uma coisa que a gente achava certo. Bom, a gente que convive com criança sabe, né? Eles não têm um senso de discernimento do que é o correto, do que é, né, errado. Então a sombra em si, ela não é ruim,
mas a gente tende a encará-la como ruim, por quê? Porque tudo que foi reprimido, né, tá lá. Mas, na verdade, é como se fosse uma força que tem dentro de nós, que quando a gente consegue descobrir, ela tem o poder de ensinar a gente a alcançar a felicidade. Porque, como vocês falaram, se essa sombra existe, quanto mais forte ela é porque eu estou me iluminando, né? Vocês já pararam para pensar que tudo que a gente deseja geralmente está ao nosso alcance? Né? Se eu perguntar talvez para vocês qual é o desejo de vocês agora, e a gente não colocar isso numa escala grandiosa, de sonho, assim, do tipo, eu quero, sei lá, ser milionário, bilionário, ou ter tal coisa que esteja muito longe, basicamente vocês querem uma coisa que pode ser feita agora. Não sei se eu estou errado, mas geralmente é assim, né? Eu já comentei isso para vocês, geralmente eu faço uma pergunta no topo da montanha, né? E eu vou antecipar para vocês, porque eu acredito que esse ano alguns já que ainda vão, né? Espero que sim. Mas é bem isso, né? Se você tivesse 5 minutos e você soubesse que não fosse mais descer dessa montanha, o que você desejaria ter? Como eu já disse, ninguém quer ser rico, ninguém quer ser milionário. Geralmente as pessoas pedem para abraçar alguém, conversar com alguém, pedir perdão ou estar com alguém. Basicamente o grande desejo é esse, né? E aí nossos desejos cotidianos são coisas assim mesmo, né? Tipo assim, eu queria comer uma tigela de brigadeiro, mas eu sei que não posso, né? A gente foi comprar um hambúrguer esses dias e por acaso tinha a tabela nutricional ali, foi ontem, a gente viu 1.200 calorias, eu falei, cara, como eu queria, mas agora eu não posso mais, porque, cara, 1.200 calorias eu calculei, são 2 horas de airbike lá, correndinho, sabe, 10 calorias por minuto, eu falei, não dá, meu Deus do céu, né? Então, quer dizer, essas são as sombras que estão sendo geradas. Por quê? Porque eu tenho vontade ainda de comer o hambúrguer, mas por algum motivo eu me reprovo e me reprimo naquilo. É ruim acontecer isso? Não. Imagina se todo momento eu desse vazão para o meu desejo e para aquilo que eu quero, né? Vocês iam estar conversando com um cara desse tamanho, assim, mais ou menos, né? Com a barriga que não conseguiria alcançar o teclado aqui. Por quê? Porque eu estava dando, né, vazão a tudo aquilo que eu desejo. Então faz parte de alcançar uma maturidade a gente começar a reprimir essas coisas, né? A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. A gente foi aprendendo que a gente tem que acordar no horário, porque a gente tem que ir para a escola no horário, porque quando chega no horário de você, no momento que você vai trabalhar, ninguém precisa ficar mais dizendo, né, ó, você vai trabalhar. Porque lá no mundo real, se você não for trabalhar na hora certa, o que acontece? Você é demitido, não é reprovado. E aí qual que é a consequência da demissão? Você provavelmente talvez fique sem dinheiro para pagar, né, aquilo que você necessita. Então, sempre as nossas sombras, quando elas foram sendo reprimidas durante, às vezes, o nosso crescimento, elas foram para nos ajudar. Só que aquilo que é reprimido e não é explicado que se torna uma sombra. E aí que é o grande problema, porque a gente tende a nunca mais olhar para aquilo, né? Então a sombra está exatamente ali, sabe? Ela está esperando ser reconhecida, ouvida ou até mesmo abraçada. Só que ela não, a sombra dentro de nós, ela não tem nenhum pingo de paciência. Esse que é o grande problema. É diferente, por exemplo, da nossa alma, que vai lá e espera você ser maduro para conquistar as coisas. Ela não. Ela não tem. E quando ela é ignorada, ela começa a nos sabotar. Então ela começa a sabotar o seu relacionamento, o seu sonho, as suas metas, ou seja, tudo aquilo que você se programa para fazer, como ela foi ignorada, ela fica ali, te pedindo. É como se ela não saísse do seu foco de atenção inconsciente. Então, em vez de você usar 100% da sua capacidade, às vezes, numa tarefa, seja manter seu relacionamento com os amigos, seu relacionamento profissional, ou até mesmo relacionamento com o seu parceiro, ela não está ali. Você está meio que assim, 70% processando inconscientemente esse trabalho, né? É como se alguma coisa estivesse sendo sempre processada em segundo plano. E aí você não consegue, às vezes, focar toda a energia para o que você tem que focar. É igual quando você está com fome ou você precisa ir no banheiro e está apertado, vamos dizer assim. Vocês conseguem prestar atenção, vamos dizer que vocês estão lá na rua e estão apertados e começa a vir um monte de gente que vocês conhecem, conversar com vocês sobre aspectos da vida, filosofar. Você vai conseguir prestar atenção? O que você quer fazer? Você quer satisfazer aquele seu desejo. É muito simples, gente. As pessoas podem vir falar coisas básicas e simples. Vocês simplesmente vão fazer e vão responder da maneira mais rápida possível, né, e de qualquer jeito, até que vai chegar um momento que vocês não aguentam mais e falar, cara, não dá, eu preciso ir embora, né? E aí, até a escolha dos parâmetros, ela vai diminuindo, porque antes tinha que ser o banheiro da sua casa. De repente podia ser o banheiro de uma loja. Agora, se tiver às vezes um matinho lá ou um poste, já está valendo, né? E na montanha eu vejo muito isso, também sei como é que é. Então, a sombra é mais ou menos assim. Ela tira todo o seu foco de atenção e começa a te sabotar
para te colocar de novo no trilho daquele teu desejo que você tinha. Conseguem entender isso? Então, a sombra é aquele sentimento que está escondido dentro de cada um de nós e ele é, ou aquele desvio de comportamento, né? A sociedade nos traz muitas sombras. Por quê? Porque antes, imagina o ser humano antes, quando ele não vivia em grupo. Ele tinha que se preocupar, às vezes, com a aparência dele? Não. Quem que eu tinha, né? Inventaram o espelho, né? Que desgraça. Antes a gente não sabia como a gente era. Por quê? Porque, basicamente, ele convivia sozinho. Ele comia a hora que ele queria, ele acordava a hora que ele queria, né? Ele tinha ali a procriação né, da maneira que ele queria, ele tinha um relacionamento da maneira que ele queria. A gente começou, então, a conviver em grupo. Então, quer dizer, começaram a ter problemas. Né? Um homem não podia ir lá e querer ficar com qualquer mulher, porque começou a dar ABO. E assim também como a mulher não podia ficar com qualquer homem. Então, a gente começou a ter regras, né? Ó, esse aqui é sua mulher, assim, e fomos indo. Então, assim, eu não podia pegar da comida que o outro estava plantando. Para eu pegar isso, eu tinha que dar uma coisa em troca. Alguém ia caçar e trazia a caça. O que a gente vai dar em trocas, né, da caça? Então, quer dizer, eu não podia mais simplesmente ser livre para fazer o que me desse na telha. Só que é esse comportamento, exatamente, de a gente criar convenções entre a gente que foi nos fazendo crescer como espécie e evoluir também, né? Porque você imagina se todo mundo pudesse fazer o que bem entende? A gente sabe que não daria muito certo, né? Na verdade, a gente tem grupos que a gente se identifica, né? A vida sempre é essa, né? Então, as nossas sombras também se identificam com os grupos que a gente acaba entrando. Então, além da nossa sombra individual, existe também uma sombra coletiva da onde nós convivemos. E às vezes é bem importante a gente começar a olhar qual é a sombra que eu carrego? E por que será que eu estou conectado exatamente com essas pessoas? Será que a sombra que elas carregam também é a mesma? Se você começar a parar, a perceber e detalhar isso, você vai perceber que sim, provavelmente as sombras vão ser as mesmas. Né? Provavelmente o nível de iluminação, o nível de força dessa sombra, talvez também seja o mesmo. Né? Afinal, dizem que o professor aparece quando o aluno está pronto. Né? Então, acho que também a sombra coletiva aparece quando a sua sombra já está bem fortificada e você tem que ir lá se trabalhar. Então, as nossas memórias e as experiências que a gente acaba reprimindo e rejeitando vão formando a nossa sombra, né? E vocês devem pensar, talvez desde a sua infância, em coisas que vocês talvez não consigam. Isso é bem legal, né? Eu estava acompanhando uma pessoa que ela falou para mim, olha, eu tinha às vezes uma dificuldade de conversar, de falar em público, e eu descobri que foi algo lá na minha infância, né? Que foi algo que foi criado lá, e depois daquilo eu não olhei mais para isso. Eu mesmo tenho um grande problema com lugares que são muito barulhentos e com muito grito. Para mim isso me incomoda assim de um jeito terrível. E um dia eu conversando com a minha mãe, uma coisa que eu incomodava e eu nunca tinha parado para pensar. Aí ela me disse que um dia ela me levou num local, eu acho que era um culto, alguma coisa assim, e o pessoal gritava muito. E disse que eu devia ter a idade do Miguel, eu me coloquei embaixo do banco e fiquei lá. E não saía. Porque aquilo, para mim, eu não entendia o que era. Vocês entenderam? Então, quer dizer, depois de muito, né, já de adulto que eu fui entender. E até meu medo de altura, né? Eu acho que eu já comentei com alguns, eu estava subindo um grampo lá do Marumbi, penduradão lá, feliz, e daí veio a imagem do meu tio dizendo, Du, eu vou te jogar da ponte, lá na ponte da Amizade, no Paraguai. Eu devia ter uns 6, 7 anos, a gente foi com eles para lá, e ele brincando falava, eu vou te jogar de lá. Quer dizer, uma coisa que eu nunca tinha parado para olhar. Depois que eu fui me trabalhar com a altura, um dia eu cheguei lá subindo e parece que essa imagem veio. Depois daquilo lá, parece que tudo ficou mais tranquilo. Porque eu entendia que eu não era mais um menino, né, desprotegido e que não conseguia entender que aquilo era uma brincadeira. Aquilo ficou um pouco mais claro. Então, até algumas características também que a gente não consegue desenvolver, porque acreditam que elas são inferiores, elas são baseadas nessas sombras. Porque talvez alguém nos fez alguma coisa, a gente reprimiu algo e a gente não consegue então evoluir, né, nessas características por causa disso. E a sombra principalmente também é aquele desejo, às vezes incontrolável, da entrega, que você fica refreando, seja para um vício, seja para raiva, seja para explodir de vez. Eu vejo o fim da sombra, para mim é, por exemplo, aquele filme Um Dia de Fúria, já assistiram? Né? Que o cara tem uma vida normal, e de repente começa a acontecer algumas coisas, ele fala, quer saber, basta, né?
E ele pega a arma e ele vai saindo tocando terror na cidade inteira até que ele vira notícia da cidade, né? E quem aparece na frente dele, ele extravasa a raiva dele. Então aquilo ali seria uma sombra totalmente reprimida que uma hora vai ter vazão. Então por isso que é importante também a gente se trabalhar e tentar dar voz, né, para essa sombra o quanto antes, porque senão ela pode explodir de um jeito não tão legal. Então é essa parte nossa que ela é dual, né? Que ela vai transformar o que é reprimido em mau pensamento e mau pensamento em mau comportamento. E aí que é o grande problema da sombra. Porque quando eu não consigo olhar para ela e trabalhar ela vai gerando cada vez pensamentos que eu não deveria talvez ter, né? Ou pensamentos alinhados com o que eu estou tentando reprimir, e isso vai tomando cada vez mais foco, até chegar um momento que isso vai se tornar um comportamento. E depois que o comportamento a gente sabe, né, que ele se instaura e ele passa a valer, é muito difícil eu tirar. Eu vejo isso com as unhas, né, com o hábito de roer aí e tudo mais. E até hoje eu fico tentando entender de onde vem, entendeu isso? Então é legal, é uma investigação, né? Talvez um dia eu tenha um insight ali e eu descubro o que é. Mas eu costumo definir sombra, depois de tudo isso que a gente estava conversando, como uma coisa muito simples. Vê se faz sentido para vocês. Sombra, para mim, é tudo aquilo que não queremos ser, mas a gente é. Tudo aquilo que a gente não quer ser, mas a gente acaba sendo, tá? E às vezes, pior, nós nem nos damos conta que nós somos. Às vezes, até quando eu encontro uma pessoa que eu digo, meu santo não bateu com aquela, tem alguma coisa que me incomoda nessa pessoa, né? Tem alguma coisa que gera um atrito, é exatamente por isso. Talvez aquela pessoa lance uma luz tão grande sobre a minha sombra, ou traga um foco tão grande, que aí eu começo a ter implicância por ela. Por quê? Porque tudo que eu não quero ver em mim, eu acabo vendo no outro, né? Então, às vezes, quando eu encontro pessoas aí no dia a dia, na vida, que me trazem essa inquietação, eu começo a olhar com bastante atenção para mim, para tentar entender o porquê que isso está ocorrendo. Provavelmente eu sei que ali eu encontrei um grande professor, né? A gente tende a sempre dar importância para as pessoas que nos trazem luz. Parece que é lógico, né? A gente querer conviver com pessoas que estejam mais iluminadas, vamos assim dizer. Só que também a gente tem que começar, às vezes, a querer conviver com pessoas que sejam um pouquinho mais difíceis. Pede para ele fazer. Porque afinal elas vão ser os nossos grandes mestres aí, né? Porque é nelas que a gente vai poder encontrar coisas que a gente não encontraria. Porque viver na luz é muito fácil, né, gente? Eu sempre digo isso, a gente vai para a trilha, a gente às vezes encontra um monte de pessoas iluminadas ou que querem viver uma vida mais iluminada, né? Uma vida de mais felicidade. Só que daí você encontra às vezes uma pessoa difícil. E aí na primeira curvinha da trilha você já, opa, consegui me livrar. Às vezes é o dia que você tem que sentar do ladinho da pessoa e, cara, fala mais. Me incomoda o máximo que você puder, né? Então sim, a sombra também tem essa parte, né? Também tem essa questão aí que é importante de se ver. Mas eu acho que é bem simples essa frase, né? Eu vou repetir para vocês. Sombra é tudo aquilo que a gente não quer ser, mas a gente é. A gente luta para não ser, mas no final a gente é. E o pior é quando era de maneira inconsciente. Então, a sombra, para mim, seria o nosso retrato mais fiel. Aquele que eu não quero olhar. Né? Aquele que, sabe, tipo foto da carteira de identidade do RG? Quem tem coragem de mostrar a sua aí agora? Eu nem peguei a minha aqui para provar para vocês, porque eu acho que é difícil as pessoas que vão chegar e falar assim, viu? Ó, essa aqui é a minha foto, né? Daí a gente já começa a ter todo um insight aí. Olha só, a gente tem medo de mostrar a foto que mostra quem a gente é, lá no documento, né? Já pararam para pensar nisso? A nossa identidade. A gente até brinca muito, né? Cara, achei tua identidade. O cara já fica assim, não, cara, faz qualquer coisa, me devolve. Olha lá, o Arthur mostrou. Ah, não, de carteira de motorista não, cara, tem que ser identidade. Carteira de motorista eu mostro a minha, tá bonitinha, colorida e tal. E tem que ser aquela que você tirou lá com 15 anos e tal. Eu tava de cabelo comprido na minha, pra você ter uma ideia. É irreconhecível, né? Então, quer dizer, a gente tem medo, a gente não quer mostrar. E quando eu penso nisso, eu lembro de uma história
que conta mais ou menos a mesma história, a dificuldade em se olhar o seu próprio retrato. Alguém sabe que história é? Clássico da literatura mundial. Oscar, não o Oscar da TV, o Oscar Wilde. O Triste Retrato de Dorian Gray. Já leram esse livro? Então vai ficar de tarefa. É um livro fantástico porque o que ele conta? Esse livro ele é a história de um rapaz, o Dorian Gray, né? E é do Oscar Wilde, então quer dizer, é fantástico, né? É muito bom de ler. E ele conta assim, que tem um pintor, eu não vou entrar em muitos detalhes porque tem gente que não leu ainda, né? Mas tem um pintor que é muito bom, que ele vive ali perto da aristocracia, né? Imagino que de Londres. E ele tem um lord chamado Henry, que é um cara assim, com uma certa sabedoria. E esse Christian Grey é o jovem que está pousando, né? Para esse quadro desse pintor que convive aí com esse lord. E ele é um cara muito bonito, assim, sabe? De uma juventude muito legal, assim, bonito mesmo, sabe? Então eles dizem assim, nossa, o cara parece uma estátua. E esse pintor, ele tenta pintar esse quadro com tanto, assim, afinco, com tanto esmero, que ele, quando termina, fala, olha, essa é a minha grande obra-prima. Eu nunca vou conseguir pintar um quadro tão realista e tão bonito, de alguém tão bonito como esse quadro, né? E quando ele chama e nisso, Dorian, enquanto vai pousando para ele, vai conhecendo o Lorde. E o Lorde é como se fosse a consciência dele, ele vai dando vários pitacos, assim, cara, você tinha que ser mais tranquilo, não é só a juventude que vale a pena, você se preocupa demais com envelhecer, porque o Dorian daí, como ele tem essa questão de ser muito bonito, ele fica preocupado com tudo, sabe? Aí, quando o pintor termina de pintar esse quadro, ele chama o Dorian Gray para olhar o quadro. E o quadro, ele acha esse quadro tão bonito, mas tão bonito, que ele fala assim, cara, eu daria a minha alma para ficar jovem como eu estou nesse quadro, para nunca envelhecer, para nunca ficar velho, para nunca ficar decrépito, né? E, para surpresa dele, o que acontece? Alguém escutou a troca que ele queria fazer e ele para de envelhecer e ele nunca fica feio a partir desse momento. Só que um dia, depois de um tempo, e assim, e como ele não envelhece mais, ele começa a fazer parte da aristocracia, ele está em todos os bailes, então ele começa a estudar, porque o tempo não passa para ele fica rico também, entendeu? Então, quer dizer, ele vive assim como um lorde, ele deixa esse Lord Henry de lado e não escuta mais ele. Ele se entrega totalmente aos vícios, aos desejos, às mulheres, à bebida, a tudo que você imaginar que fosse bom, para ele não tem mais limite, sabe? Ele simplesmente vai e faz. Mas um dia, quando ele volta para o sótão onde ele estava guardando esse quadro, ele percebe que o quadro envelhece. E o quadro é horrível. E aí vai acontecendo um monte de coisas até a gente descobrir o que acontece com o quadro e com Dorian. Então isso eu não vou contar, porque eu quero que vocês leiam o livro, tá? Mas é uma crítica fantástica do livro, porque ele fala exatamente sobre isso, sabe? Todos nós queremos mostrar para os outros a nossa beleza, a nossa juventude, a nossa riqueza, que nós podemos fazer o que bem entender da nossa ter e nada vai dar errado. Ao mesmo tempo que ele continua jovem, ele acha que não vai ter problemas, mas aí a vida dele fica cheio de N problemas, né? E leia um livro, porque é fantástico, porque os problemas são complexos, de pequenas coisas que ele faz, vão criando problemas que são enormes, a ponto que ele não consegue resolver no final, quase. E esse quadro, toda vez que ele vê, o quadro está ficando mais velho, o quadro está mais feio, sabe? Então, isso é a nossa sombra. É como se fosse esse retrato. Todos nós, quando vamos falar sobre a gente para outras pessoas, a gente pinta um retrato ideal, né? Mesmo quando você coloca seus defeitos, fala assim, ah, eu sou isso, mas eu sou muito perfeccionista. O meu defeito é que eu sou perfeccionista. Porra, isso é defeito por acaso, né? Você já fala pro cara, o cara é perfeccionista, então quer dizer que, né? Ah, eu sou muito idealizador. Não, eu sou muito, assim, eu sou de executar as coisas, entendeu? E agora a grande desculpa, né? Eu sou sincero demais. Então, quem convive comigo tem que estar acostumado com isso, porque eu falo a verdade mesmo, né? São as coisas que a gente coloca como defeito, ou seja, é o tal do passivo-agressivo, né? Você já vai dizendo que você vai incomodar e vai entrar com os dois pés juntos para o cara já te aceitar. Aí você tem que aceitar. Ou assim, não, eu sou dessa forma, né?
E quem quiser ficar do meu lado, que me aceite assim, porque eu não mudarei. Você já vai anunciando, assim, tipo, ó, eu sou essa forma decadente, né? Isso é do Thundercats, o chamado Munra. Então, esse livro, ele até tem um filme, mas o filme é ruim, tá? É bem ruim. Não assista. Leia um livro. Ele é fantástico por isso, tá? Traz exatamente o que essa sombra é. A sombra vai ser isso sempre na gente, sabe? Essa vontade de a gente demonstrar para o outro o melhor retrato que a gente tem. A nossa melhor versão. Ah, mas é errado eu contar para os outros sempre o que há de melhor de mim? Não. Desde que de vez em quando você vá lá e faça o quê? Entra lá no sótão, né? Naquela parte escura, o quadro dele tá no pior lugar que tinha, assim, sabe? Tá tudo os cacarecos na frente e no fundo do sótão tem um lugarzinho lá que... E outra, ninguém pode entrar naquela sala. Ele tranca ela, as 7 chaves, coloca cadeado. É quase um cofre o lugar, sabe? E ninguém entra lá. E qualquer menção de alguém descobrir o segredo dele, sabe o que ele faz? Ele vai atrás da pessoa, tenta matar ela. Quer dizer, ele perde o freio, sabe? Para proteger exatamente o ego dele, a sombra dele. Então a gente pode ser, né, o belo e jovial como Dorian Gray, sim. Porém, nós temos que ser também, de vez em quando, ir lá no sótão, tirar a poeira, tirar lá, né, o pano do quadro e dar uma olhada. O quão também ruim, o quão mal a gente pode ser. Porque a partir desse momento que a gente sabe das nossas sombras, é como se você iluminasse elas. O que acontece quando eu ilumino uma sombra? Ela desaparece. Né? Então não existe outra forma de você, às vezes, confrontar, destruir essa sombra que não seja essa. Vocês até viram que o post da aulazinha lá no Easter é exatamente isso, né? Você tem que abraçar o seu demônio interior, né? Antes a gente, tudo que era sombra, a gente jogava pro sobrenatural, né? Ah, o diabo veio e me incentivou a fazer isso, né? Não foi você. A gente falou isso na aula do diabo de cada dia, né? Sempre diabo, sempre alguma coisa externa. Não, gente, está dentro da gente. É aquilo que a gente quer fazer e por conta, às vezes, das convenções até mesmo sociais, você não pode fazer. Né? Então, ou eu entendo isso que está acontecendo, ou eu começo a ser exatamente controlado por isso. Né? Então, quando nós vivemos em sociedade, em grupo, as pessoas que nos cercam, a todo momento, elas querem alguma coisa e a gente quer alguma coisa também que a gente não consegue fazer. Então, é como eu falei, essa é a sombra coletiva, que nós vamos ter também que trabalhar. Né? E se você parar para olhar, quase todas as coisas que você se vê sabotando na sua vida, que você vê que estão patinando muito, tem uma sombrazinha lá que você não quer olhar. Tem alguma coisa nesse lugar que você não está afim. Então, pessoas, né, nós, vamos destruir com as nossas sombras. Vamos começar a ser mais sinceros com o nosso próprio retrato. Vamos olhar lá para a foto da nossa identidade. Né? Porque, afinal, aquele lá somos nós. Né? É o que você é, o que você deseja e às vezes não consegue ter. Então, quando a gente aprende a canalizar os nossos desejos, as nossas vontades de maneira correta, nós lançamos exatamente luz ali, nesse lugar que a gente não sabe o que há. E lembrem que no processo evolutivo, principalmente do espírito de vocês, da alma de vocês, da sabedoria, cada vez mais que vocês se iluminarem mais, o que acontece com a sombra? Ela fica mais forte. Ok? Só que para se iluminar, eu não posso ter sombra alguma. É impossível? Eu não sei. Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que a gente consiga, num momento, sabe? Eliminar até mesmo essas sombras. Eu não sei, talvez seja até no nosso último dia de vida, você entendeu? Você se olha assim para o seu retrato e como Dorian Gray olha para o retrato dele e você fala assim, beleza, eu fui isso daí e eu aceito. Aceito que eu sou assim. Né? E consigo demonstrar isso para todo mundo. Então, a verdade mesmo de quem nós somos, para responder a pergunta que eu fiz lá no começo, quem é você? Primeiro passa pela investigação de quais são suas sombras também. Né? E eu tenho uma imagem bem bonitinha aqui que eu achei. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Conseguem ver aí?
que eu achei muito legal o jogo de sombras, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e julga ela pela aparência dela e dentro ela está com as sombras dela até que bem resolvidas, né? E às vezes a gente olha alguém até com um certo ar de inocência, porém lá dentro daquela pessoa a sombra não é talvez tão boa. Então, lancem luz para dentro de vocês, lancem o despertar, né? O despertar é exatamente isso, né? O iluminado, aquele que conseguiu ver até mesmo as coisas que ele não gostaria de ver. Em Santiago de Compostela, um dos motivos das pessoas irem embora era isso. A pessoa olhava para dentro de si, via o que não queria e continuava querendo ignorar. Mas como ignorar quem você é ou essa sombra por 30 dias de caminhada, sozinho? Né? É difícil. Então é melhor fugir de novo para onde a sombra não incomoda tanto, que é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Pessoas, agora eu quero aí um pouco do que vocês entenderam da aula, se foi legal, né? Basicamente se resume com seja a luz. Ok? E aí, pessoal? Conseguiram entender o que é a sombra? Ficou um pouco claro? O que vocês acham? Eu tenho um monte de dúvida e de pergunta. Passa muito pela autocrítica, assim. Chegar nesse ponto de encontrar. Passar para Arthur. Não, Lia, pode concluir. Continua pode aí. concluir. Conclua, Lia. Acho que você tinha mais coisa para falar, pela sua carinha. Vai que essas dúvidas aí vão ajudar, né? A ficar um pouco melhor. Não, mas assim, acho que passa muito pela autocrítica, quando a gente consegue instalar autocrítica constante, assim, a verdadeira autocrítica, acho que a gente consegue colocar um pouco mais de luz ali na sombra e trabalhar, né, e mexer nela. É muito difícil mexer. Aquilo que a Alexandra falou lá no início, né, do medo, você tem medo de mexer naquilo, aquilo incomoda, acho que até dói. Então, né, mas fazer autocrítica, pelo menos você consegue identificar qual que é o lugarzinho ali que você precisa encontrar, que você precisa trabalhar. E essa autocrítica, ela parte de uma coisa muito interessante também, sabe, Lia? Que é assim, é uma autocrítica sem pensar na crítica dos outros, sem pensar no julgamento dos outros. Entende? Porque geralmente as sombras, elas são coisas profundas mesmo, né? Tem a ver exatamente assim com caráter, com o que você acredita que é certo e que é errado, com questões até mesmo de relacionamento, questões... são coisas assim que geralmente você passou a vida inteira talvez aí ignorando, né? Então essa autocrítica tem que ser sincera, assim, sem se preocupar com os outros mesmo, né? Fala aí, meu caro Arthur. Cara, enquanto tu falava ali, quando tu falou que tentou resumir ali, né? A sombra é tudo aquilo que não queremos ser, mas somos, né? Eu linkei com uma frase, que eu não lembro se exatamente é como eu vou dizer, mas o que você diz do outro diz mais de ti do que dele, né? Então tem muito a ver com o julgamento que a gente faz tem muito a ver com a sombra que temos dentro da gente. Carrega, né? E quando eu linkei isso, e aí agora com isso que tu falou de crenças e valores, eu acho que junta com uma coisa que é muito sobre crenças limitadoras, né? A gente cresce e absorve crenças, definimos crenças com o passar daquilo que a gente vive, das situações que a gente é exposto, dos valores que a gente absorve, das experiências que a gente vive, e a gente acaba criando crenças limitadoras. A gente automaticamente cria sombras para isso, e é extremamente conflitante quando você enxerga pessoas que não têm as mesmas crenças limitadoras que você. Exato. Então, elas creem coisas diferentes de ti e isso muitas vezes te ofende porque você não crê naquilo, mas as experiências que te levaram até aqui são totalmente diferentes do que aquela pessoa, né? E eu sempre, quando eu aprendi isso sobre crença limitadora, eu lembro muito sobre um exemplo que era passado de um relacionamento que não é um relacionamento saudável. Então, o efeito que a mãe tem em relação à filha ao dizer homem não vale nada, por exemplo. Porque foi uma experiência que a mãe teve e ela condiciona a filha que cresce com essa imagem e o efeito que isso leva para frente, né? Então, como
aquilo que você proporciona, pensando no relacionamento pai e filho, para o teu filho, num período da infância dele, vai definir ou influencia nessas limitações, sabe? Eu vejo aspectos da minha criação, da figura paterna, da figura materna, que se perduram dentro de mim até hoje e inconscientemente fazem formação de caráter, tanto bom quanto ruim. Sim, exato. Então, assim, é super inconsciente quando a gente se pega. E acho que, assim, talvez a principal sombra acabe, e acho que a mais inconsciente acaba sendo o julgamento. Pelo menos aqui eu enxergo em mim, assim, de muitas vezes, a hora que eu vejo, eu já julguei, já criei na cabeça que não presta, que eu não gosto, que não serve. E aí você, pô, peraí, rebobina, tá, vamos lá, cara, acho que isso tem mais a ver comigo do que com a pessoa, do que com sabe? outra Aquilo pessoa, que dói né? Não sei se mas é isso, né? Faz sentido nisso. Faz total, porque até quando a gente fala da escala das motivações, a gente tem lá celebrar a diversidade, né? Porque toda vez que você encontra alguém que tem crenças diferentes da sua, sombras diferentes da sua, pensa assim, às vezes o que é muito iluminado para um é uma sombra para ti. Aí você olha para aquele cara e fala, caraca, meu, é tão fácil para ele lidar com aquilo, como é que ele fez? Só que a gente tem o quê? A gente quer ver todo mundo bem, mas não melhor que a gente, você entendeu? Isso é outra coisa que eu acho fantástica no ser humano. Todo mundo quer te ver bem, menos, né, melhor do que a própria pessoa. Em vez de você chegar lá e falar assim, cara, que bacana, como é que você fez isso? Você fala assim, ah, não. Ih, para mim não ia servir. Deixa para lá. Odiei, né? Parabéns, nota 2. Então é assim, né? A gente não consegue lidar às vezes com o êxito do outro. A gente até fala assim, ai, cara, que legal que ele conseguiu, mas na verdade a gente estava dizendo assim, pô, por que eu não consigo, né? Só que em vez de você chegar do outro ladinho e falar assim, viu, e aí, me ensina como é que você fez aí. Você fala, não, imagina, deixa para lá, vou dar meu jeito. E isso acontece às vezes com as pessoas mais bem preparadas, assim, espiritualmente, emocionalmente, tudo mais. Então a gente tem que parar de julgar mesmo. É difícil, eu acho que tem uma sociedade chamada Sociedade Martinista, que para você se iniciar nela é muito simples, você tem que ficar 10 dias sem falar nada de ninguém. Acho que está acabando a sociedade já, porque 10 dias você não pode citar nada de ninguém, sabe? E aí vai chegar um momento que você também não vai poder falar de julgar mentalmente. Mas façam talvez esse exercício, peguem aí 2, 3 dias e tentem fazer. 2, 3 dias talvez seja muito, né? Vamos começar com um. Vamos combinar então amanhã entre nós aqui, vamos ver quanto tempo a gente consegue ficar assim, encontrando outra pessoa sem falar mal, ou ter um comentário que seja um pouquinho áspero sobre outra pessoa. Só falando coisas boas. Tá? Eu fiz um exercício desse uma vez, Dom, com elástico. Talvez você já conheça. Ah, sim. Coloca o elástico no braço e toda vez que você pensa, ou julga ou fala, você puxa o elástico. Então acaba sendo desagradável, você acaba se punindo por aquilo. Mas eu vou deixar o chicote na cabeça de vocês. O elástico, sim, né? Eu quero que depois, amanhã, vamos combinar assim. Então, dia 24/3, a gente vai lá no grupo e eu quero ver assim, quem fala, eu consegui, eu não consegui. Quero ver também o grau de sinceridade que vai ter, né? O pior é que se alguém conseguir, a gente não vai acreditar, talvez. A gente vai começar a julgar o cara que conseguiu, né? Então, isso que são as complicações aí do dia. Mas a sombra, ela é uma coisa que a gente tem que olhar, tá? Olhem para as sombras de vocês. Ela é muito libertadora quando você faz isso. Quando você vai lá e consegue identificar quais são os demônios que te assolam, né? Porque tudo parte dali, né? A gente tem que... É como o exemplo que eu dei do banheiro lá, né? Quando você está com uma necessidade em que você não olha para ela e não dá foco, você só vai, de novo, se sentir aliviado e sentir que você consegue continuar fazendo suas coisas quando você sanar aquele problema, né? Não adianta. É igual criança, né? Quando quer alguma coisa da gente. Você pode estar fazendo 1 milhão de coisas diferentes. Você pode estar descobrindo a vacina para o câncer, para o Covid lá, 100%. Ele vai querer que você pare naquele momento, que para ele não consegue entender todo esse grau de complexidade. Para ele, simplesmente vale a necessidade do momento. Né? Então, a nossa sombra é igual. Então, se você não para a criança e fala, viu, olha, calma, né? Eu sei disso porque comigo é assim. Me dá 5 minutos, a Alexia vai te chamar daqui a pouco, né? Aí vai estar na hora que vou ter terminado, aí eu vou lá te ajudar. Não adianta. Se eu simplesmente ficar aqui, ó, ignorando
o que ele está me pedindo, ele vai ficar do meu lado. Pai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Até o momento que eu dou uma chinelada, né? Coisa que eu nunca vou fazer. Ou você dá atenção. E aí depois você entende, eu acho que quem já teve filho sabe muito bem isso, né? Depois que você dá atenção e fala, ok, vamos fazer desse jeito, pronto, acabou. Aí você tem liberdade para fazer o que você tem que fazer, né? Cessou. Então, é a mesma coisa, tá? Deem foco aí para aquilo que vocês achem misterioso dentro de vocês. Então, dia 24 a gente se reúne, né? E aí a gente vê que se deu certo ou não, tá bom? Daqui a pouco eu vou carregar a aula lá no GTV da Trackers. E eu gostaria que sempre vocês levassem aquela discussão também posterior para lá, tá? Porque é legal, porque a galera acha que os comentários também acabam enriquecendo muito a experiência. Tá ok, gente? Tranquilos, então? Boa noite para todo mundo. E quem sabe já nos vemos aí no final de semana. Boa Beleza? noite, boa semana para todos. Para todos, até mais, tá? Tchau. Tchau.